Olá! Você que não é membro do Like Plus, olha só que você está perdendo esse belíssimo cenário que agora a gente inaugura, claro, com vencedores e perdedores. E não é qualquer vencedores e perdedores. É um vencedores e perdedores especial, vencedores e perdedores para a gente inaugurar esse belíssimo cenário, que a prateleira está menos abarrotada, né? Ainda estão minhas coisas aqui, deixa eu colocar. O MP4/8, eu sempre esqueço qual que é, se é o 6 ou 8. Que é 93. Um MP4/8 aqui em cima do GameCube. E é isso, gente. Temos a natureza, aqui atrás, natureza. Uma mesa agora, que eu posso bater, eu posso fazer várias coisas nessa mesa, ó, posso... Quem já foi acampamento sabe essa. Enfim, estamos em casa nova, em cenário novo. Para você que é membro já está acostumado, né? Já gravei várias vezes aqui. Mas agora estreando Vencedores e Perdedores. E como eu disse, não é qualquer Vencedores e Perdedores, porque além de ser o quadro carro-chefe do canal, eu estou em dívida com vocês. Estou em dívida. Porque eu fiz uma promessa e eu vou pagar agora, neste vídeo. Então já deixa o seu like, comente, tá? Quem interage com o vídeo tem mais chance de ganhar, porque eu prometi sortear um Like Plus, a membership, para você assistir mais vídeos aqui, como se fosse um streaming de futebol americano. Mais vídeos, mais conteúdo, a cada gol que a Argentina tomasse no mata-mata da Copa do Mundo. E esses malditos tomaram 7 gols. Demorou para eles serem eliminados, mas eles foram, graças a Deus, muito obrigado, Espanha, que nos livrou desse universo no qual a Argentina teria aí 4 títulos mundiais. E, infelizmente, para você que torce pro Messi, agora acabou. Agora é McAllister, tá? Agora é uma situação um pouco mais diferente. Então você que ama a torcida da Argentina, você que ama a forma que os argentinos se dedicam, não vai voltar não. Se você torce para a seleção brasileira de maneira correta e você tem um amigo, um irmão que torce para a Argentina, não permita. Agora ele tem que ter pelo menos 3 Copas do Mundo sem o Messi, para a gente ver mesmo realmente o amor dele em relação àqueles que têm supostamente só eles no mundo, têm amor à camisa. Então, boa sorte. Eu estarei cobrando. Não vai voltar, não. Eu conheço pessoas que eu não vou permitir. Você está assistindo esse vídeo, você sabe o que eu estou falando. Eu não vou permitir que você volte, tá? Vamos lá. Vencedores e perdedores, e no final do vídeo tem sorteio dos... Aliás, eu vou sorteando ao longo do vídeo na Premiere, tá? Então, vão comentando aí, vão dando like e tudo mais. Vinheta, meu querido Denis. Vamos lá, esse Vencedores e Perdedores é um grande resumão da off-season, né? Se você é um fã heavy user de NFL, tá sempre antenado nas notícias, é uma revisão, tá? Mas se você for ver a Copa do Mundo, a Champions League, NBA, papipopopó, Fórmula 1, sejam bem-vindos de volta. Primeiro vencedor, Aaron Rodgers, tá na capa do vídeo, porque... Bom, primeiro se reconciliou com a família, pô. Eu achei muito legal isso, de verdade. O Aaron Rodgers tinha um tempo não falava com o irmão, toda aquela situação do The Bachelor, né? Que o irmão do Aaron Rodgers participou desse bagulho aí, desse programa, esse Dança Gatinho Dança, só que só de uma pessoa, sei lá como funciona esse programa, acho extremamente bizarro. E aí chamou Aaron Rodgers para jantar numa cena, aí, obviamente ele não foi, aí ficou a cadeira vazia. Só faltou o Emael, o grande Emael, o democrata cristão, apontando, falando, a cadeira vazia do Rodgers. E aí ele não fala com a mãe também, pô, uma situação complicada, mas que bom que deu tudo certo. Aaron Rodgers e mamãe se reconciliaram, também o resto da sua família. Aaron Rodgers e Mike McCarthy se reconciliaram. Tá, reconciliação, final de novela lindo, né? Como Aaron Rodgers sempre foi uma grande Carminha, agora sem... Olha, Carminha estará de volta em breve, hein? Inclusive. Agora o nosso querido Aaron Rodgers tá tudo bem. Mas no futebol americano também tá tudo bem. Como eu falei, reconciliou, tá tudo certo com o Mike McCarthy, volta a trabalhar com o treinador com o qual ele foi campeão do Super Bowl há muito tempo, é uma era jurássica da NFL, né? Se a gente parar para pensar, né? Faz o quê? 16 anos. Mas a perspectiva é de ter um time competitivo, né? E ele foi um vencedor nessa off-season por tudo isso, porque volta para sua última temporada. Somos vencedores porque ele já declarou que essa é a última temporada, então a gente não vai ter novela no ano que vem. Acabou, isso acabou. E o time foi atrás do Michael Pittman, que é um bom complemento, excelente complemento pro DK Metcalf. Rico Dotto para o jogo terrestre, dá um dinamismo interessante. O Rico Dotto eu acho que não é um running back capaz de carregar sozinho o piano, mas ele teve grandes jogos por Carolina no passado. O Jamie Bernard para o slot. Então, se você olha no papel, a linha ofensiva me preocupou um pouquinho ainda, mas se você olha no papel o elenco de apoio do Rodgers em 2026 em Pittsburgh, ele é melhor do que em 2025.
Vamos ver esse primeiro ano sem o Mike Tomlin como joga o Pittsburgh Steelers. Mas acho que sai como vencedor. Segundo vencedor, por enquanto, Tua Tagovailoa. Eu estou apostando, até porque o Michael Penix volta de lesão, e o Michael voltando de lesão é complicado, né? A gente não sabe como que vai estar. O Michael Penix volta de lesão e o Tua é um quarterback, na minha visão, mais talentoso. O Tua tem seus problemas? É óbvio que ele tem seus problemas. Num dado momento, as coletivas bizarras, deixou de ser um líder do time, muita interceptação burra, porque parecia que ele não lia o pós-snap. Mike McDaniel falava na orelha dele, assim, irmão, você vai fazer tal coisa, tá? Ó, é run pass option, Tyreek Hill no slant e pau no gato, beleza? Aí, sei lá, velho, ele lia o pré-snap ali, vou passar, não vou entregar pro jogo terrestre. E aí, por algum motivo, o Tyreek Hill não conseguia criar a separação, era pressionado na linha, sei lá, as defesas começaram a pressionar mais os wide receivers dos Dolphins na linha. Pressionar, que eu digo, não é tipo pressionar o quarterback, tá? É press coverage, né? Fazer uma marcação mais física na linha de scrimmage. E aí o Tua olhava assim, eu vou passar a bola no meio do campo. Tá tudo bem aí, amor? E o gato vomitou. O gato vomitou, o Tom vomitou, aí a Chive vai comer. Então eu vou fazer uma pausa aqui, o Denis vai colocar a vinheta e eu vou ajudar a minha esposa a limpar o vômito do gato. Voltando. Bom, o Tua é um vencedor porque ele tem uma nova oportunidade, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu nos Dolphins, ele ter uma oportunidade de ser titular num time que compete para ganhar a divisão seria, sim, um tremendo vencedor, tá? Eu não acho que o Tua vai chegar num Super Bowl ou algo assim. Mas a gente viu histórias já de redenção na NFL recentemente, né? É raro, bem raro. Frisando, é bem raro, mas acontece. E aí a gente precisa descobrir se o Tua vai ser um Gene Smith nos Raiders, se ele vai ser um Sam Darnold nos Vikings e nos Seahawks, se ele vai ser um Gene Smith nos Seahawks, se ele vai ser um Ryan Tannehill nos Titans. O que ele vai ser? Qual dessas versões de redenção ele vai ser? Ou nenhuma dessas? Confesso que eu estou intrigado para tentar descobrir. Agora, elenco de apoio ele tem, né? Kyle Pitts, Drake London e tal. Linha ofensiva dos Falcons eu acho subestimada. Vamos ver. A tendência é que ele seja o titular dos Falcons. Se ele não for, aí ele vai para os perdedores da pré-temporada, né? Tá tudo certo. Seguindo, edges que chegaram na Free Agency, o destaque, claro, para o Trey Hendrickson, né? E quando eu digo na Free Agency, eu estou descartando o Max Crosby porque ele foi descartado pelos Ravens depois de falhar no exame físico, né? Continua no Las Vegas Raiders. Mas não foi só ele, né? O Jalen Phillips teve um contrataço também, o Odafe-Oweh, o Boye Mafe, vários pass rushers coadjuvantes. O Jalen Phillips ele teve mais de 60 pressões ano passado por Philadelphia, o Trey Hendrickson vem sendo uma peça que, em números de sack, pelo menos, ele tem um trabalho acentuado, se a gente considerar um espaço amostral de 3 anos. Mas são peças que não são protagonistas da posição. Ninguém considera esses nomes o melhor ou primeira prateleira. Não está no mesmo nível do Myles Garrett, obviamente, longe disso. E aí, os times optaram por não renovar com eles. Eles chegaram no mercado e eles ganharam uma bela grana. No caso do Jalen Phillips, nem teria como os Eagles renovar, né? Mas ganharam uma bela grana. O destaque, claro, como eu falei, o Trey Hendrickson nos Ravens e o Jalen Phillips no Carolina Panthers, que era um time que precisava bastante de ajuda na posição, né? Então, a gente sempre fala, né? Grandes cornerbacks, grandes wide receivers, grandes edge rushers, grandes left tackles, grandes quarterbacks, eles não chegam no mercado. Vez ou outra pode acabar acontecendo, mas é uma anomalia, né? Peyton Manning, Drew Brees, são anomalias, né? Chegando no mercado. E às vezes quando chega já está numa idade mais avançada, tipo o Mike Evans, né? Uma situação diferente do que o Mike Evans chegasse no mercado há 4, 5 anos. Ou o Tyreek Hill, que ainda está no mercado. Mas é isso. Quando chega, se for uma segunda prateleira tal, costuma ganhar uma bela grana. Acho que foi o caso nessa última Free Agency. Para mais, assista os meus vídeos de março na Free Agency. Você safada que nos abandonou, né? Na off-season. O Drake May, eu acho que é um vencedor também, porque, queira ou não, foi endereçada a linha ofensiva na Free Agency no draft, dando mais profundidade. Não acredito, honestamente, que os Patriots já abortaram a missão Will Campbell como left tackle, mas era necessária essa profundidade de talento. O Stephon Diggs está indo para a reta final da carreira. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, são 9h35 do dia 28 de julho. O Stephon Diggs não tem time ainda, tá? Mas eu acredito que o Romeo Doubs e o A.J. Brown sejam um upgrade em relação a que os Patriots tiveram no ano passado. E eu estou muito, muito intrigado para ver
o time trabalhando com jogo terrestre, com play action e tiros em profundidade, shot plays pro A.J. Brown, Drake May e o A.J. Brown, essa sintonia, eu tô realmente muito, muito interessado em assistir. Eu não tenho a menor ideia qual vai ser o A.J. Brown deste ano, não acho que vai ser o A.J. Brown do auge físico no final do contrato com os Titans, do primeiro ano com o Philadelphia, mas eu ainda acho que ele tende a render como wide receiver para mais de 1.000 jardas e sendo um alvo no perímetro, sobretudo, muito importante para o Drake May. Então, considerando tudo que a gente teve no ano passado, como ele apanhou que nem pandeiro no pagode no Super Bowl, e durante toda a temporada, e tendo alvos interessantes, eu gosto do Romeo Doubs, acho um jogador subestimado, trabalhando no slot ele é muito bom, Drake May sai como vencedor. Tight ends no draft, mais um vencedor aqui, porque a gente está vendo um renascimento do jogo terrestre, em certa medida, sobretudo porque, assim, a NFL é cíclica, né? Nos anos 70 marcava-se muito com 2 safeties no fundo, aí nos anos 2010 isso mudou da água para o vinho, sobretudo por conta da Legion of Boom, e começou-se a marcar só com o safety no fundo em maior parte das jogadas, então meio do campo fechado, e aí com a ascensão de Josh Allen, Patrick Mahomes e tudo mais, as defesas começaram a querer se proteger desses caras e colocar mais 2 safeties no fundo do campo. Veio um contra-ajuste de Josh Allen e Patrick Mahomes com passes mais rápidos e mais jogo terrestre na NFL como um todo, até porque o jogo terrestre estava muito desvalorizado, né? E os running backs bons estavam muito desvalorizados. Então, com isso, com essa primazia de 2 safeties no fundo que a gente está vendo nos últimos anos, o jogo terrestre ficou mais importante do que era no final da década passada e no início dessa década. E aí você ter tight ends com um perfil mais bloqueador, sobretudo para jogar contra defesas que estão mais leves do que eram há 20 anos, defesas com 5 defensive backs, o pacote níquel, e não defesas com 7 no front muitas vezes, 4-3, 3-4, a quantidade de coisa tática que eu falei nos últimos 2 minutos. Você precisa desse perfil, desse tight end que sabe bloquear. E nos últimos anos, a gente estava vendo muito tight end chegando na NFL sem ter nenhuma noção de bloquear, sendo um grande wide receiver depois de comer lasanha e macarronada. Né? Um wide receiver parrudão, muitas vezes jogando no slot e não tendo nada além de boa vontade para bloquear, ou às vezes nem isso. E neste último ano a gente viu muito tight end com esse perfil, os Bears, por exemplo, tiveram escolha assim, mas com esse perfil de saber bloquear melhor, de ser o tight end mais clássico. Foram 8 tight ends escolhidos no dia 2 do draft. É muita coisa. Então acho que isso mostra essa questão. Sexto vencedor, o MVP do Super Bowl 60. Nosso glorioso Kenneth Walker. Ganhou um belo contrato, um contrato de running back de primeira prateleira, coisa que eu não acho que ele seja. É um bom jogador, teve uma excelente pós-temporada, mas não acho que ele é primeira prateleira. Agora, independente disso, ele pode ser primeira prateleira em produção nesse próximo ano, considerando que ele é o melhor running back do Kansas City Chiefs em algum tempo. Em algum tempo. Tá? Então, nos últimos 5 anos, talvez esteja exagerando 5, mas a gente não tinha um cara do quilate dele. Ah, mas o Isaiah Pacheco é muito bom. Não. Agora vamos conversar. O Isaiah Pacheco é um jogador de um corte, tem velocidade, mas é uma negação quebrando tackles e uma negação em corridas entre os offensive tackles, norte e sul. Se você tem fronts leves que estão morrendo de medo do jogo aéreo do Tyreek Hill, do Patrick Mahomes, aí, com 6 para defender a corrida, legal. Mas não é o que Kansas City está enfrentando mais recentemente, até porque não tem mais Tyreek Hill, né? E o jogo aéreo dos Chiefs não está colocando medo na NFL como outrora. Mas é uma coisa que uma coisa puxa a outra, tá? O jogo terrestre muito pobre afeta o jogo aéreo e vice-versa. Então, o Kenneth Walker vai para uma situação das defesas talvez respeitarem mais o jogo terrestre de Kansas City, isso abrir mais o jogo aéreo vai abrir o jogo terrestre, uma coisa puxa a outra, e ele vai para um cenário para lá de interessante, que é ser running back do Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs, e eu falei agora como se ele fosse um funcionário do Mahomes, né? Que nem o pessoal do Fala de Cobertura brinca com os funcionários do Cristiano Ronaldo. Enfim, não é o caso, mas dos jogadores da seleção portuguesa. Mas ele vai para uma situação muito amigável. Sétimo vencedor, o Myles Garrett, que vai para aquele time que hoje, no papel, é o favorito ao Super Bowl 61. Necessariamente vai ser campeão? Eu não tenho a menor ideia. Mas, no papel, o Los Angeles Rams é o time que mais impressiona. Afinal de contas, é um time que melhorou seu potencial calcanhar de Aquiles, que era a secundária. Special team não, mas secundária. Trouxe o defensor do ano, que acabou de quebrar o recorde de mais sacks uma temporada.
Tem uma linha ofensiva que eu acho acima da média, honestamente. Tem um jogo terrestre sólido, vou colocar dessa forma. Não acho nada de extraordinário o Kyren Williams, até por conta dos fumbles e tal. Não é um jogador explosivo, dinâmico, mas ele dá conta do recado. Tem aí um corpo de wide receivers também, com Davante Adams, máquina de touchdowns, e com o Puka Nacua, que não deve nada a ninguém. Tem o atual MVP da liga, o Matthew Stafford, que pra mim entra a temporada como quarterback de elite. Então, assim, ele sai do Cleveland Browns, que é um time que não vai vencer o Super Bowl nos próximos 3 anos, no mínimo, e vai para um time que é candidatíssimo ao Super Bowl, que bateu na porta do Super Bowl na temporada passada, perdendo a final da NFC contra o seu rival de divisão fora de casa, que não é nenhum absurdo. Então, obviamente, o Myles Garrett sai como vencedor dessa intertemporada. John Harbaugh também é um vencedor, porque o draft demonstrou com muita clareza que ele está dando as cartas lá no New York Giants, né? Foi uma mudança de guarda mesmo, né? Se a gente parar para pensar, porque traz um offensive tackle, a gente sabe como a família Harbaugh como um todo valoriza a linha ofensiva. O Francis Maianoa, que no primeiro momento eu acredito que ele deve jogar como guard, até por uma ausência de mobilidade lateral e tudo mais, mas ele é excelente no jogo terrestre. E você tem o Arvor Reese, um jogador com muito potencial, né? E o John Harbaugh também valoriza muito isso em peças defensivas. Acho que essa é a história um pouco defensiva dos Ravens, né? Não é um time que se contenta com pouco em relação a quando drafta peças defensivas, né? Não vai pegar um Zé das Couves qualquer, vai pegar um cara com potencial. O Arvor Reese, nesse front dos Giants, tende a ser muito interessante, né? Brian Burns, eu não sei o que vai virar do Kayvon Thibodeau, mas o Arvor Reese também, enfim, Abdul Carter, pode ser o melhor front da liga. Então, esse draft ele teve a cara do John Harbaugh. E teve a situação do Dexter Lawrence também, né? Que parece que teve um quebra-pau entre os dois. Leve, da diet. Não chegou a ter briga de mão, óbvio. Né, socos. E o John Harbaugh falou assim, irmão, não tá satisfeito com a carga de treino? Tchau. E aí a queda de braço foi claramente vencida por ele. O Dexter Lawrence foi trocado para os Bengals e ainda conseguiram uma primeira rodada, né? Achei para Nova York fantástico essa troca. Falando neles, eu acho que os Ravens saem como vencedores essa última off-season. Porque a gente não teve nenhuma novela grave, pelo menos não até agora, de Lamar Jackson em contrato. O time está na medida do possível saudável. Trouxe o Trey Hendrickson depois de toda aquela papagaiada da troca. Eu gostei do draft dos Ravens também, reforçando aí o miolo da linha ofensiva com o ION. E deu uma profundidade de talento também para o corpo de recebedores. Eu só estou intrigado para ver o que eles vão fazer em relação a wide receiver free agent, que a gente tem alguns no mercado, né? Então, talvez Baltimore se movimente, mas no geral achei uma off-season muito sólida dos Ravens no primeiro ano sem o John Harbaugh, né? Primeiro ano em bastante tempo, né? Em mais de uma década sem o John Harbaugh, mas acho que os Ravens saem como vencedores como um todo. E para terminar, um momento jocoso, falando em Copa do Mundo, aliás, já devo ter sorteado uns like plus aí, hein? Então continue comentando, continue dando like, são 7. A Levi's e a Gillette saem como vencedoras, né? Dessa off-season, porque a dona FIFA não deixou nada de logo das duas e o departamento de marketing de ambas conseguiu aí faturar em cima, que o logo da Levi's, a silhueta do logo, né, ficou ainda mais icônica com aquele pano branco. Souberam fazer de um limão uma bela limonada e a Gillette com aquele negócio da espuma e tal, enfim, fizeram um bom trabalho. Então, é isso, eu entendo os dois lados, né? Mas é estádio de Nova Jersey, não vai, mas eu entendo, cara, porque a Copa do Mundo é um bagulho de 4 em 4 anos e é de longe a parada que dá mais dinheiro pra FIFA, né? Então os caras têm que proteger quem tá disposto a patrocinar. Tipo, eu vou dar um exemplo. No AT&T Stadium é Pepsi pra todo lado. Se for lá, você não vai encontrar uma gota de Coca-Cola, num raio de sei lá quantos quilômetros. Só que a patrocinadora oficial da Copa do Mundo é a Coca. Então, imagina, você tá lá em Atlanta, você é CEO da Coca, aí você tá assistindo o jogo no NTT, tem um logo da Pepsi enorme, você ia surtar. Então assim, não, peraí, velho, olha a grana que a gente tá mandando pra esses caras lá na Suíça. Ô, Infantino, faz alguma coisa aí. É entendível, né? Acho que eles passaram um pouco do ponto, talvez, colocando fitinha em todos os assentos do Gillette Stadium, talvez, mas enfim. Vamos pros perdedores. Bom, vamos aos perdedores. E olha, se eu tiver que escolher um time como perdedor da off-season, no todo, esse time é o Jacksonville Jaguars. Porque, assim, é muito nítido que o elenco do Jacksonville Jaguars, em relação a 2025, está pior. É evidente, tá? Perdeu peça na secundária, perdeu o Devin Lloyd, que teve um excelente trabalho no passado, muitas vezes pressionando bem o quarterback, com interceptações, teve aquela interceptação contra o Mahomes no Monday Night, um bom linebacker. Tem, claro, um potencial de melhoria, tem, o corpo de recebedores dos Jaguars está em ascensão,
E tem a questão Travis Hunter, que a gente precisa entender o que vai ser. Meu palpite é que ele jogue bem mais de cornerback do que de wide receiver. Mas, fato é que foi um time que teve um calendário muito amistoso no final da temporada, contou com um colapso aí, em certa medida, do Indianapolis Colts para roubar a divisão dos Colts. O calendário, como eu falei, foi muito amigável. E aí pegou o Buffalo Bills, fez um jogo até competitivo, mas foi eliminado na primeira partida dos playoffs. E aí, na off-season, o draft dos Jaguars foi, assim, poucos drafts movem tão pouco o ponteiro como esse draft dos Jaguars. E olha que São Francisco está se esforçando, né? Mas eu destacaria o Jacksonville Jaguars como o time que sai como um perdedor aqui. J.J. McCarthy é outro que sai como um perdedor, porque chega o Kyler Murray e eu acho bem difícil que o Kyler Murray perca essa disputa de titularidade de quarterback do Minnesota Vikings. Acho bem difícil. Vale lembrar que quando o J.J. McCarthy era calouro, a gente chegou a noticiar e chegou a fazer vídeo dizendo que o Sam Darnold estava tendo muita repetição como primeiro quarterback do time. Antes do McCarthy machucar. Tudo bem, ele era calouro e tal, mas em nenhum momento houve uma confiança exacerbada do time em relação a ele. Qual foi o melhor momento do J.J. McCarthy como quarterback dos Vikings? O segundo tempo do primeiro Monday Night Football da temporada, semana 1 contra os Bears. E só o segundo tempo, porque no primeiro tempo ele não jogou bem. E aí teve outros jogos bem abaixo, interceptações quando não deveria, porcentagem muito baixa de passes completos. Plenamente entendível o Minnesota Vikings ter ido atrás de um novo quarterback, pelo menos para essa próxima temporada, enquanto eu imagino o McCarthy fique no banco. Agora, quando você é uma escolha de primeira rodada e a sua carreira fica desse jeito, primeiro ano você machuca, segundo ano você joga mal, terceiro ano chega outro quarterback, fica difícil não colocar nos perdedores. O terceiro perdedor é os policiais de plantão, né? Porque essa off-season foi um tanto quanto movimentada, infelizmente, nesse sentido. Teve o Josh Jacobs, teve o Teron Arnold, né? Realmente se achando aí com códigos de Hammurabi nas mãos, entre outros jogadores que aprontaram nessa última intertemporada, ou melhor dizendo, supostamente aprontaram, embora em alguns casos tenha até flagrante, mas foi uma off-season bem tumultuada, num sentido bem ruim em relação a atletas da NFL. Como eu já falei em outro vídeo, a gente tem até o prêmio de Homem do Ano, Man of the Year, Walter Payton Man of the Year, e todos os times têm pelo menos um indicado, ou seja, a gente tem pelo menos 32 jogadores que estão ativamente envolvidos em sua comunidade, a gente não tem 32 prisões de jogadores na NFL, ou seja, eles não são a maioria, esses que fazem bobagem, mas infelizmente é o que vem de notícia, é o que vem de clique e acaba tendo uma repercussão maior, né? Por chocar, e tem que chocar, tomara que continue chocando a criminalidade. Mas é isso, acaba ficando uma imagem bem negativa e bem ruim. Né? E essa off-season foi bastante movimentada em relação a isso. Quarto perdedor, o torcedor dos Dolphins, né? Porque assim, o time não está em nenhuma partida de horário nobre nessa próxima temporada, e com razão, e ficou para alguns torcedores um quê de... E aí, mas o que a gente vai fazer? A gente vai tancar ou a gente vai tentar competir? Porque precisava pagar a Malik Willis? Não precisava, né? Não, precisava sim, gente. Não daria para essa temporada com o Quinn Ewers, porque existem alguns talentos nesse time dos Dolphins. A dupla de linebackers, por exemplo, o Brewer, o center, tentar entender esse corpo de recebedores que tem várias peças novas, por exemplo, o Chris Bell, que é calouro. O Devon Achane, eu não acho que compense simplesmente jogar no lixo um ano do Devon Achane. Você não pode tancar tão violentamente assim, tá? Tancar é você perder de propósito, você desmontar o elenco para perder de propósito. Basicamente é isso. Na NFL nenhum jogador perde de propósito, tá? Mas os elencos são desmontados para essa função, para ter uma escolha alta no draft. E com isso o torcedor dos Dolphins é um perdedor, porque o time, considerando que o time flertou em ser campeão de divisão, em ir para os playoffs, flertou e foi, né? Embora tenha tido aquele apagão no frio contra os Chiefs. Mas considerando tudo isso, vai ser um ano esquisito para quem torce para Miami, né? Porque depois de tanto tempo no foco, os Dolphins vão estar bem distantes do noticiário e acho que do interesse da maior parte das pessoas. E falando em Dolphins, eu vou... Denis, meu querido editor, vamos junto aqui, ó. Tyreek Hill e Stephon Diggs. Coloca o Tyreek Hill agora e depois o Stephon Diggs rapidinho. Porque os dois também foram protagonistas nos últimos anos. O Stephon Diggs tinha uma produção bastante acentuada em pós-temporada e não conseguiu chegar no Super Bowl. E finalmente, quando chegou, foi do jeito que foi no ano passado contra Seattle. Ele não teve absolutamente nenhum tipo de impacto contra essa excelente defesa de Seattle.
E ele segue desempregado. O New England optou por seguir em frente com um jogador de um perfil talvez parecido, tático, mas muito mais novo, que é o Romeo Doubs, e traz o A.J. Brown, que é um perfil que, obviamente, o Stephon Diggs não é. E o Diggs segue desempregado. A gente está no dia aí, como eu falei, 28. E mesma coisa o Tyreek Hill. O Tyreek Hill tem o agravante de que a lesão não está 100% curada. Em março, na Free Agency, eu cheguei a falar, final de março, já era quase abril. Eu cheguei a mencionar, olha, o Tyreek Hill não assinou, não tem nenhuma notícia sobre, tá esquisito isso aí, né? Será que ele tá saudável o suficiente para isso? E eu acho que hoje a gente meio que tem essa informação que não, né? Que ele não tá com força suficiente na perna e tudo mais. Sétimo perdedor é o torcedor dos 49ers no draft. Aliás, que situação do Kyle Shanahan, né? Teve um acidente de carro e tal, recebeu ponto na face, costela quebrada. Graças a Deus não aconteceu nada ainda pior, né? Já foi suficientemente ruim. Mas especificamente no draft, porque parece que todo ano o torcedor dos 49ers ele tem que fazer malabarismo para justificar para outras pessoas que o draft não foi tão ruim assim. E a grande questão é que São Francisco ainda tem um núcleo muito acima da média em várias posições. Fred Warner, Nick Bosa, quando tá saudável. Nick Bosa, George Kittle, o Brock Purdy é acima da média, com certeza absoluta. O Christian McCaffrey é um running back top 5, é impossível não colocá-lo como top 5 pelo menos. E eu acho que isso ajuda muito o São Francisco a ser competitivo. Mas se a gente for pegar os drafts, eu vou pegar aqui, vamos lá. Se a gente for pegar os drafts dos 49ers nos últimos anos, cara, é impressionante como não tem titular. É impressionante. Assim, o que o Lynch e o Shanahan estão draftando mal nos últimos anos, mas é o board do time, mas eles são jogadores com perfil diferente. Vamos lá. Eu não vou nem considerar esse ano, tá? Que tem o DeJohn Stribling, o Romeo Wright, vamos esperar. Também não vou considerar no passado. Vou ser justo. Vamos pegar 2024 em diante. Ricky Pearsall, escolheu no final da primeira rodada. Não teve impacto. Renardo Green, Dominic Puni, também nada de muito extraordinário. Malik Mustafa, eu sei que alguns torcedores gostam, mas também nada de extraordinário. 2023, só teve escolha da terceira rodada em diante. Né? 2022, segunda rodada em diante, mas também, 2022, não faz tanto tempo assim. Drake Jackson, lembra o Drake Jackson, Edge Rusher? Deu em nada. Tyron Davis-Price, deu em nada. Danny Gray, deu em nada. Então, assim, são muitos jogadores. Spencer Burford não é ruim, tá? Mas são muitos jogadores. 2021, idem, Trey Lance, Aaron Banks e Trey Sermon. Aaron Banks eu não vou falar, tá? Mas passa longe de ser um jogador ruim. Não tá mais no time, mas passa longe de ser ruim. Agora, o que me pega é muita escolha nada a ver, sobretudo de running back no meio do draft. Pô, precisa. Porque, assim, pau que bate Chico, bate em Francisco. É a mesma coisa que eu falo do Saints draftando quarterback no meio do draft todo ano. Precisa? Não. Precisa São Francisco draftar running back todo ano no meio do draft? Isso aconteceu de novo, tá? Com o Kalen Black, que não era pra também sair tão cedo na terceira rodada. Então, cara, você olha o draft do time, putz, chega um ponto que isso vai ser cobrado. Porque a mesma crítica que eu tô fazendo agora pra São Francisco era a crítica que eu fazia pro Bill Belichick no final da década passada. Vocês lembram, né? Assim, é sempre uma aposta, é sempre o Joe John Williams, que o Bill Belichick considera muito o Joe John Williams, que ele é um cornerback alto, o perfil dele, papapá. E assim, é uma escolha atrás da outra que vai empilhando, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. Oitavo perdedor, quando eu fiz top 5 ou top 7 quarterbacks, eu não lembro, alguma coisa assim, pro draft. Aí eu nem mencionei o nome do Diego Pavio. Rapaz, o pessoal cobrou, hein? O pessoal cobrou. As pessoas ficavam indignadas. Como assim? Curto, você não vai falar do Diego Pavia? Ó a moto aqui, indignada, nem sei se deu pra ouvir. Passando. Você não vai falar do Diego Pavia? Terceiro colocado no Heisman? Elevou Vanderbilt a patamares que não aconteciam desde o Jay Cutler? Como assim? Pois é, mas college é college, NFL é NFL. Diego Pavia no college vai ter seus flashes ali. Na NFL não tem nenhuma condição. Mas não tem nenhuma condição física. De força de braço, de altura, nada. Para o quarterback ter a altura que o Pavia tem e ser bem sucedido na NFL, ele tem que ser, assim, muito fora da curva. Que é o que o Kyler Murray é. Ele é fora da curva. Que é o que o Bryce Young era em Alabama. Não acho que na NFL tá sendo... Entendeu?
O Russell Wilson também foi um quarterback muito fora da curva durante muito tempo. Diego Pavia, sério, com a bola ficando pendurada, tá na linha de 25, passa no perímetro, a bola fica pendurada, gente, não, desculpa. E aí eu falava, ó, vou ficar na minha, tem pessoa da razão. Eventualmente, que nem foi com o Queen Ewers, que nem foi com essa galera, eu vou deixar as coisas acontecerem. O que eu não esperava é que o Diego Pavia fosse cortado dos Ravens, tudo bem, tem vários quarterbacks lá, mas que fosse cortado dos Ravens antes do training camp começar. Eu achei até digno o que Baltimore fez, porque dá a oportunidade dele começar o training camp com outro time. Mas, gente, e eu falei no Twitter, isso diz bastante, né? O training camp nem começou. A comissão técnica dos Ravens viu esse maluco em minicamp, viu o pouco que viu dele, já chegou e falou assim, mano, não vai rolar. Tem também, claro, a questão de temperamento. Compensa? O ego que o nosso grande Pavia tem? Não compensa esse BO. Como diria Ronaldinho Gaúcho, essa é a frase dele, que os bons são firmeza? Como que é? Ronaldinho Gaúcho, os bons. Os bons são gente boa. O jogador, ó, a famosa frase de Ronaldinho Gaúcho é, abre aspas, coloca na tela aí deles, porque essa frase é bonita, a gente precisa falar essa frase para as pessoas. Os ruins são tudo marrento, os bons são gente boa. O nono perdedor é o Arizona Cardinals. Continuando na tendência do precisava, Jeremiah Love, sério mesmo, que nessa situação, com o Jacob Brissett ameaçando fazer greve, aliás, mudou o contrato dele. Precisava de um running back no top 5? Vai vender ingresso, mas precisava? Jogando na NFC Oeste, contra Seattle, São Francisco e Los Angeles, você tem 6 jogos contra esses times. Sério mesmo? A minha visão é, o que eu faria no lugar dos Cardinals? Arvel Reese. Mas a diretoria do time, eu tenho certeza absoluta que tá com trauma da experiência Isaiah Simmons. Ah, mas ele não é linebacker, ele não é safety, ninguém sabe o que ele é. E aí o Arvel Reese, mas ele é edge rusher, ele é inside linebacker, ninguém sabe o que ele é. Então, pega o Jeremiah. O Jeremiah Love é bom? É bom. Então vai, pega esse cara aí logo. E ele é bom, ele é muito bom. Mas, gente, eu acho que a Arizona não precisava desse luxo. Tem muito BO para arrumar para comprar um iPhone 17, né? E por fim o Geno Smith. O Geno Smith que volta pro New York Jets e a vida dele deu um grande 360, que rodou e voltou pro mesmo ponto. Espero que a situação seja bem melhor, né? Porque ele mesmo fala que ele era muito mais imaturo, teve aquele episódio dele brigar no vestiário, tomou um soco, coitado. E, enfim, eu não sei nem se ele termina o ano como titular. Talvez os Jets apostem no Klubnik em algum momento. Mas é uma pena, porque o que a gente viu do Geno Smith no Seattle Seahawks era de um quarterback competente. E hoje passa longe disso, sobretudo por conta das interceptações do ano passado. Meu Brasil, já sorteei aí, provavelmente, vai aparecendo no chat, mas já sorteei os 7 Like Plus, as memberships, em homenagem a cada gol que a gente comemorou juntinhos, aí um momento muito de união nacional, sobretudo depois da decepcionante eliminação aí da Noruega, que permitiu que o Neymar pudesse jogar os campeonatos de pôquer, com certeza ele estava morrendo de saudade. E aí eu já sorteei, mas falta lembrar a vocês o que é o Like Plus. O Like Plus é o nosso sistema de membros, que você tem acesso a participar de vídeos, a votar em tema de vídeo e, claro, ter acesso a mais vídeos, o dobro, o triplo de conteúdo com a gente. Sobretudo as prévias, alguns vídeos de prévia que vai ser de tal time, né? Buffalo Bills, será que agora é o momento? Miami Dolphins, rebuild, como que eu falei? Reconstrução, não é demolição, alguma coisa assim. Mas são 32 prévias de todos os times, a maior parte para os membros. E como a gente já destacou, custa só R$8 por mês. Então, venham com a gente. No primeiro comentário fixado, tem sempre os vídeos de membros, para você dar uma olhada. Você me interessa esse tema? Faz o teste. Vem com a gente neste mês. Vem com a gente em agosto. Se você gostar, você continua. Você pode cancelar a qualquer momento. Se você não gostar, você cancela, segue a vida, tá tudo certo. Mas é só dar uma olhada nos comentários, a quantidade de membros que a gente tem aqui e a quantidade de troféuzinhos que aparece, que é quanto tempo essa pessoa está conosco. E tem muita gente que está há muito tempo conosco e eu tenho certeza que vai continuar. Muito obrigado a todos vocês. É a estreia oficial do nosso estúdio num vídeo aberto. E em breve a gente volta com as notícias que você perdeu na off-season, caso você esteja
também querendo aí saber esse assunto, tá? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau!